Mas hoje nós estamos conversando, ou vamos conversar a partir de agora, sobre os benefícios e malefícios da tecnologia para o desenvolvimento das crianças. Para a questão neuronal, não é? Neurológica das crianças. Eu quero pedir aí para você vovó, você mamãe, que me escutam pela Fonte FM ou me assistem pela televisão. Eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo a sua criança está passando na frente de uma tela? Quer seja da televisão, do smartphone, de um tablet. Quanto tempo ele passa diante da tela? 2 horas, 3 horas por dia. Tem gente que fala assim, ih, bispa, 2 horas, 3 horas por dia é fichinha. Está passando 8 horas por dia, 9 horas por dia, o dia inteiro na frente da tela, na frente da televisão. Seu filho, sua filha sai para brincar lá fora? No ar livre! Ai, meu Deus, respira ar livre. Seu filho, sua filha brinca de bola? Sabe o que é uma peteca? Brincar de peteca? A criatividade do seu filho, da sua filha, estão sendo estimulada de alguma maneira. Criatividade. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você pega uma criança, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 8 anos, 10 anos, 11 anos. Quando você conta uma história, eu tenho hábito de quando meus netos vão dormir lá em casa, eu tinha esse hábito com os meus filhos. Ou a gente lê alguma coisa antes de dormir, ou eu conto história. Ih, meu repertório de história é grande, mas já foi, viu, gente? Já venceu, mas eu repito história, não tem problema. Então, a imaginação da criança, quando você está contando a história, o cérebro da criança está trabalhando. Porque você conta, tinha uma princesa no castelo, e a criança tem que imaginar como era o castelo. Então, o cérebro está criando. Você vai contar uma história bíblica, você conta a história de Davi e Golias, você fala, Davi era pequeno, Golias era enorme. O cérebro da criança está criando, está imaginando. Mas quando ela vê o tablet, quando ela vê o celular, quando ela está focado aqui, vem tudo pronto. A criança não tem que imaginar. O cérebro não tem que trabalhar. Entendeu? Você já percebeu que desde o advento do celular na mão, que a gente guarda uma agenda telefônica que enorme, imensa, você não lembra nem o número do seu telefone mais? Se eu te perguntar aí, minha querida, qual é o número do celular do seu filho, da sua filha, da sua mãe, da sua amiga, eu tenho certeza que você não sabe. Então, seria isso benefício ou malefício? Eu comecei o programa dizendo que a Organização Mundial da Saúde diz que crianças até 2 anos de idade não deveriam ser expostas à tela, nem da televisão, nem da televisão. Smartphone, tablet, uso 0. Para isso você tem que prover a criança de brinquedos, deixar a criança brincar ao ar livre, fabricar brinquedos, ensinar a desenhar, e o cérebro da criança está trabalhando e se desenvolvendo.
até 8 anos de idade, a criança deveria estar apenas 2 horas por dia, 2 horinhas por dia, na frente de uma tela. Então, para o nosso mundo atual, parece um alvo inatingível. Mas nós vamos agora conferir uma matéria que vai explicar direitinho para você sobre isso. Os olhinhos da Valentina ficam vidrados em frente à TV, acompanhando cada detalhe do desenho animado. A pequena, de apenas 5 anos, só parou de assistir quando chegou um outro atrativo, o celular. Com o irmão dela, o Benjamin, de 8 anos, não é diferente. O garotinho já recebeu a nossa equipe de reportagem com o tablet na mão e assim ficou durante todo o período da gravação. Mas olha, não é sempre assim. Eles gostam da tecnologia, mas também se divertem de outras maneiras. Jogar futebol. Mesmo? Uhum. Muito melhor do que ficar no celular? É. Você gosta mais de brincar com o celular ou brincar lá embaixo? Brincar embaixo. Mesmo? Por quê? Porque sim. Porque sim. Qual que é mais legal? É o celular, é a TV ou é a brinquedoteca? Fala pra titia. Celular. O celular? A Dalila é a mãe dessa duplinha e explica que busca o equilíbrio entre as telas, brincadeiras tradicionais e outras atividades, como a escola, por exemplo. Eu sou a favor do equilíbrio. Por quê? Hoje nós vivemos num mundo tecnológico e o celular ele veio para nos aproximar dessa tecnologia. Então, assim, tem jogos, tem alguns desenhos que tem um bom aproveito também. É claro que eles vêm de tudo, mas eu monitoro. Então, eu sou a favor, sim, da criança ter o celular, mas ter os horários na mesa ou não. A gente, desde bebê, a gente nunca aceitou, a gente nunca foi por essa via, porque tudo é ensinamento e eles aprendem muito rápido. Então, se é para se alimentar, se é para comer, não tem celular. E se for para usar, é o nosso celular. Eles não têm celular, né, próprio. Então, é tudo muito equilibrado e monitorado. Essa é a orientação dos especialistas no universo digital. É fato que a tecnologia faz parte do cotidiano de todos, incluindo o das crianças. Então, é praticamente impossível impedir que os pequenos tenham acesso às telas. Afinal de contas, elas são muito atrativas. No entanto, como tudo na vida das crianças, esse acesso precisa ser monitorado pelos adultos que são responsáveis por elas. Mas como fazer isso? Esse pediatra explica que tanto o tempo quanto o conteúdo precisam ser averiguados de perto pelos pais. Primeiro, entender que quem decide o que vai ser exposto a essa criança não é a criança, não é o coleguinha, não são outros cuidadores, são os cuidadores principais. Nós temos que assumir a autonomia do cuidado dos nossos filhos ou das nossas crianças e fazer o uso bem supervisionado. Então, jamais deixar a criança exposta à tela sem supervisão ou com tempo desregrado. Para crianças até 2 anos, evitar adquirir equipamentos eletrônicos tão cedo. Né? As crianças até 2 anos, elas não precisam se expor a essas telas ou a esses equipamentos ainda. E quando for expor, tentar expor numa quantidade supervisionada de tempo, numa distância da visão que não seja tão prejudicial, por exemplo, a tela do celular muito próxima do rosto, tentar dissociar essa exposição dos momentos das refeições, porque isso gera transtornos alimentares depois. Então, fazer sempre a exposição à tecnologia de forma estratégica. Porque ela não é um brinquedo, ela é uma ferramenta que a gente tem que usar a nosso favor. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, faz a seguinte recomendação: bebês de até 2 anos não devem ter acesso a telas.
Crianças até 5 anos podem ter exposição de no máximo 1 hora por dia. Dos 6 aos 10 anos, a OMS diz que a permanência máxima diária não deve ultrapassar 2 horas. Passando disso, independente da faixa etária, os prejuízos já começam a aparecer. O acesso excessivo a redes sociais e a jogos eletrônicos, por exemplo, pode alterar a estrutura cerebral da criança, causando problemas no desenvolvimento cognitivo e emocional dos pequenos. Pode alterar, por exemplo, a qualidade de sono, a socialização, trazendo transtornos físicos e mentais. Em geral, quanto mais a criança fica em frente à tela, mais tempo ela quer ficar. Esta psicóloga e neurocientista explica que os efeitos dessa tecnologia no cérebro são similares aos de substâncias ilícitas. Por isso, elas devem ser consumidas com parcimônia. A pessoa dependente, ela vai ter a necessidade, o impulso corporal, mental, físico, psicológico, na busca daquele alvo. Por exemplo, o dependente químico, né? Ele tem uma necessidade constante do uso da química, que seja por remédios, bebida, álcool, drogas, enfim. Então, nós temos ali a dependência. O uso também do mundo digital é a mesma circunstância ao nível cerebral. Eu tenho uma necessidade constante de uso e um impulso corporal para isso, um impulso psíquico para isso. Quando isso é retirado, eu entro em crises de abstinência. Por isso que você vê muitas vezes crianças histéricas, crianças muito nervosas, raivosas, porque são sedentas da questão do mundo digital e eu tenho uma dependência biopsicossocial ali também envolvida. Eu preciso daquilo para nutrir a minha dependência. Você já deve ter notado que as crianças de hoje em dia estão muito nervosas, cada vez mais irritadas e ansiosas. A exposição excessiva ao universo digital, além de dependência, pode levar à agressividade. Nós temos aí algumas compulsões. A compulsão pelo mundo digital é como a compulsão de dependência química, de jogos, é a mesma coisa ao nível cerebral. Então, se eu tenho uma pessoa compulsiva, né, usuária, que a gente pode usar esse termo, o que acontece? Eu vou ter comportamentos impulsivos e quando eu não tenho, eu vou ter abstinência, que vem comportamentos agressivos, explosivos, né? Outros transtornos vão sendo dados às mãos diante dessa realidade. Então, existe um déficit, sim, de pessoas que começam a ter problemas na sua saúde mental devido ao uso excessivo. Então, imagina a situação que nós estamos entrando e vivendo. Então, é realmente uma bolha estrutural, é construído para que as pessoas criem essa dependência. Vídeos, jogos online, redes sociais e tudo mais que a tecnologia digital oferece é bastante atrativo para os olhinhos das crianças e dos adolescentes. Mas por quê? Por que é tão interessante passar horas e horas em frente a uma tela? A ciência explica. O Cristiomar é mentor de posicionamento digital e professor de transformação digital. Como estudioso da área, ele esclarece que no momento em que o jovem está em frente à tela, é liberada uma alta carga de dopamina, conhecida como hormônio do prazer e da felicidade. Além disso, o professor comenta que os conteúdos online, como os das redes sociais, por exemplo, são projetados para fazer com que seja mais difícil parar de assistir. É como se eles entregassem aquilo que a pessoa gosta de consumir digitalmente. É o que os experts na área chamam de algoritmo. O algoritmo ele trabalha assim, ó, quanto mais tempo a Priscila, o Cris estão ali assistindo, mais eu tenho engajamento, mais eu tenho audiência. Qualquer coisa que você jogar hoje, ele vai traçar seu perfil, vai te entregar somente aquilo. E aí você fica dentro de uma bolha. Quando você fica nessa bolha, você fala, é legal, é legal, é legal, e aí começa o dedinho rolando para cima, para cima, para cima. O que você tem que fazer? Não se viciar. Eu falo muito assim, para de assistir a vida dos outros e faça com que as pessoas assistam a sua vida. É isso que você sai ali, que nós chamamos também do ciclo hipnótico. Essa realidade é reafirmada pelo pediatra. O algoritmo das redes sociais e dos softwares que são
geradores de conteúdo para as crianças, eles entregam tudo o que preferencialmente aquele usuário está gostando de assistir. O objetivo do algoritmo é aumentar o tempo que essa pessoa vai gastar ali diante daquela tela. Isso gera no nosso cérebro uma sensação de bem-estar, né, que é o mecanismo de recompensa cerebral. Quando eu vejo ou ouço aquilo que eu gosto, eu quero cada vez mais ter acesso àquele vídeo ou àquele conteúdo. E isso gera uma dependência neurofisiológica, ou seja, a criança vai ficar dependente daquele estímulo para ter sensação de bem-estar. Quando, se ela tiver exposição na vida cotidiana a brincadeiras, a jogos em que ela tem troca de conhecimento ou troca de habilidades, ela também vai ter a sensação de bem-estar, só que numa quantidade e num tempo menor, né? Então, o vídeo vai dar isso de forma muito mais rápida, e é isso que gera a dependência até química desses estímulos. Outro efeito nocivo às crianças que são extremamente expostas à tela são os prejuízos à socialização. Algumas décadas atrás, a criançada vivia na rua brincando com os amigos. Hoje em dia, o máximo de interação que acontece é em uma plataforma de jogos online ou pelas publicações de redes sociais. Os riscos à saúde emocional são eminentes, afinal de contas, o novo normal são jovens com os olhos grudados na tela, aquém do que acontece no mundo ao seu redor, ou até mesmo trancafiados em seus quartos sem ter ideia do que acontece do lado de fora. A juventude está se tornando solitária, o que é um perigo para o bem-estar mental. Diminui as relações interpessoais e intrapsíquica. Interpessoais é entre pessoas, e intrapsíquica é a relação comigo mesma. Eu me conheço na interação com o outro. Quando eu estou só, eu viro uma ilha. E o que está acontecendo ultimamente? As crianças estão reclusas nos seus quartos, né, nas salas. Você não vê mais criança nem brincando com videogame. Você não vê criança mais rindo, porque elas estão cada vez mais reclusas nos seus ambientes. E isso leva o quê? Processo depressivo. Hoje, o maior índice de depressão também é entre jovens. E o maior índice de suicídios também é entre jovens. Por ter esse mecanismo de recompensa muito rápido com os vídeos, com as telas, com os jogos, e também ter um prejuízo muito sério na socialização, as crianças têm preferência por ficar isoladas, ou brincar sozinhas, ou brincar com as telas. Por esse motivo, não há habilidade emocional, não há habilidade de comunicação. Então, nesse sentido, com certeza o prejuízo é enorme. O excesso do uso da tecnologia pelas crianças pode prejudicar não apenas a saúde emocional dos pequenos, mas também a saúde física. Afinal de contas, o corpo deles ainda está em fase de formação. Sendo assim, regular o nível de exposição a telas é fundamental para manter a saúde ocular das crianças e para garantir que a visão seja desenvolvida adequadamente. Este oftalmologista relata que diversas pesquisas já apontaram o aumento no número de problemas de visão em crianças e adolescentes, possivelmente causados por ultrapassar o limite considerado saudável de acesso a equipamentos eletrônicos. Quando a criança deixa de brincar do lado de fora, deixa de tomar sol, deixa de ter a vitamina D, fica em casa, ela vai ter uma alimentação às vezes não muito adequada, falta de atividade física e mais o esforço visual por horas a fio, tem feito com que as crianças hoje tenham ficado realmente com um problema visual mais acentuado do que antigamente, e isso tem contribuído bastante para uma procura muito grande nos consultórios de oftalmologia. A mensagem principal para os pais que têm crianças é: leve os seus filhos regularmente ao médico, ao oftalmologista, para que ele possa fazer a detecção desses problemas a tempo. E uma outra coisa que deve chamar a atenção no uso prolongado desses equipamentos, desses aparelhos eletrônicos, é que o uso noturno afeta através da luz azul a produção de um hormônio da glândula pineal chamado melatonina. E esse hormônio é muito importante para induzir o sono
envelhecimento também, esse hormônio é bastante anti-envelhecimento. Então, tudo isso faz com que a saúde geral da criança seja prejudicada pelo uso excessivo dos aparelhos eletrônicos que nós estamos presenciando hoje no mundo moderno. Outro malefício causado por conta do excesso de telas às crianças está na parte neurológica. O cérebro dos pequenos está em pleno desenvolvimento, com o conteúdo todo sendo entregue literalmente na palma da mão. Faz com que a criança não tenha necessidade de aprender a pensar, a ir atrás do aprendizado, fato que prejudica o desenvolvimento neurológico adequado. Na infância, nós estamos em plena capacidade de desenvolvimento. Então, o cérebro da criança tem uma neuroplasticidade muito grande, uma capacidade de encontrar caminhos e conexões alternativas e de produzir habilidades, né? Aquisição de novas habilidades. Então, essa janela de oportunidade acontece nos primeiros anos de vida. Depois disso, a gente tem uma neuroplasticidade menor, mas também não deixa de ter algum prejuízo no desenvolvimento cerebral. Por que essa geração tem um QI menor que a geração anterior? Porque ela está abastecida com informação. Ela lia todos os dias muitas informações, uma enxurrada de informação. Ela não tem capacidade para absorver isso tudo. Os pais precisam tirar os filhos da informação e levar para o conhecimento, para que futuramente essas crianças transformem esse conhecimento em sabedoria. Mas, obviamente, a tecnologia nas mãos das crianças tem muitas vantagens se o uso for adequado. O mais importante é seguir a recomendação de tempo da OMS para evitar os prejuízos já citados nessa reportagem e também monitorar o conteúdo acessado pela criançada para garantir que o que os pequenos estão vendo está adequado para a idade. É o que a Dalila faz com os filhos dela. O conteúdo, por exemplo, a gente tem uma sala aberta, então em todo tempo eu estou vendo o que eles estão vendo na televisão e fico observando o que eles estão jogando e também vendo no tablet. Então, assim, é algo que eu fico supervisionando, jamais nos quartos, jamais escondidinho, né, em algum cômodo, à noite. Até à noite, quando nós vamos estar assistindo o filme, a gente dá o celular para eles ali do ladinho, que a gente fica de olho. Aqueles InShot no YouTube, a gente já não tem TikTok, eles não têm Instagram, então vai para o YouTube. Apesar que não é o Kids, mas a gente fica monitorando. E eles mesmos entendem quando é algo que já não é bom, por causa dos ensinamentos que eles já têm. O caminho para que a criança e o adolescente desfrutem da tecnologia de uma forma saudável é o equilíbrio. A Riclene trouxe a pequena Manuela para uma manhã no parque. A menina de 6 anos assiste TV e brinca com o celular, mas tudo sob a supervisão da mãe. Hoje em dia as crianças é tudo tecnológico, né? Só na área da tecnologia. E aí eu priorizo mais brincadeira com ela no dia a dia. Seria mais fácil para você deixar ela o tempo todo no celular ou assistindo televisão do que, por exemplo, trazer aqui para o parque para ela brincar? Ia ser mais fácil? Acaba que te dá um trabalhinho a mais? Ah, com certeza, mas o contato com a natureza é muito bom para ela, para a criança também. A dona Sulanai também estava dando uma volta com o pequeno Davi, que vai completar 2 anos. A preferência em casa é pelos brinquedos. Brincada, muito brinquedos, né, para ele. E para ele desenvolver também aqueles brinquedos de, como é que eu quero te falar? Educativo. Esse comportamento dos responsáveis é reforçado pela psicóloga. Ela reafirma que os pais precisam ter o controle da vida dos filhos, inclusive do conteúdo e acesso às tecnologias. Mas, de acordo com ela, não adianta o pai ou a mãe tentarem regular o tempo de tela da criança, sendo que eles próprios não têm limites quando o assunto é o uso do celular. É como dizem, o exemplo arrasta. Hoje não tem como, vivemos numa era digital, é a realidade. Só que tem algo por trás disso que chama autocontrole, e isso não é do mundo digital, é do ser humano, ou é ensinado ao ser humano. Se isso ultrapassa a condição de autocontrole do indivíduo, significa que eu tenho pessoas que não estão trabalhando com crianças e adolescentes.
Compreende? Existe uma relação de pais que não estão trabalhando e ensinando seus filhos a terem autocontrole. Bruna, mas o porquê disso? Porque eles também não estão tendo autocontrole com relação ao mundo digital. Então nós vivemos num efeito dominó degradê de comportamentos. Então o déficit é para todo mundo. Se usada com cautela, a tecnologia tem inúmeros benefícios a oferecer. Ela aproxima quem está longe, é fonte de conhecimento e de entretenimento e muitas outras vantagens. A gente não pode negar que há também uma aquisição de habilidade cognitiva muito maior, porque elas têm acesso a conteúdos, a conhecimentos que no passado não era tão fácil de acessar. Então, é tudo uma questão de saber dosar e de saber usar. Então, não é que eles vão ficar completamente sem conhecimento. Eles vão ter conhecimento, mas a gente tem que usar esse conhecimento a nosso favor e a favor da criança. As telas, a internet, as redes sociais, a inteligência artificial pode criar novas profissões ou novos profissionais para lugares que ainda não existem, profissões que ainda não existem. É fato que o universo digital é extremamente atrativo e que nem sempre é fácil conseguir controlar o tempo e o que as crianças veem nele. Mas os nossos especialistas orientam os pais e os responsáveis sobre como conseguir fazer com que toda essa tecnologia seja uma aliada e não um atrapalho no desenvolvimento das mais diversas áreas na infância. Isso é primordial para pais e mães. Orbitar e estar presente. Presente, essa é a palavra. Não é levar seu filho para o parque e deixar ele lá e ficar no celular. Não, estar presente. Presente é brincar com ele. A gente fala muito de pegar a sua criança interior e conectar com seu filho. Saber como brincar com ele. Como é que você brincava? Como é que ele gosta de brincar? Isso é conectar e estar presente. Eu brinco com meu filho de combinado. Filho, vamos combinar assim, ó. Você vai assistir isso aqui por determinado momento. Você pode combinar ali com ele 30 minutos. Depois desses 30 minutos vamos fazer outra coisa. Combinado? Aí ele vai falar assim, poxa, eu quero assistir. Ah, eu vou combinar. Combinado, papai. E aí quando você vai, o filho, ó, 30 minutos acabou, foi o nosso combinado, lembra? Ah, combinado, papai. Ele fica isso na mente dele gravado. Toda vez que você acionar o combinado, ele vai falar, ok, papai, combinado. Aí é 30 minutos. E aí lembrando, não vale o pai pegar o celular também e colocar lá pro filho. Deixar ele lá, por enquanto ele está fazendo outra coisa, e depois querer cobrar isso dele. O papel da família é primordial. Lembra da parte do mundo e orbitar? Pais e mães, você tem que orbitar. Sabe por quê? Você não sabe quem está chegando próximo ao planeta, ao mundo do seu filho. Meu Deus do céu, terminou aí a matéria com aquele baby, aquele pequenininho com o telefone na mão, dá vontade de ir lá e tomar o telefone da mão dele. Então, amei essa matéria, amei, eu sei que foi muito educativa, quero agradecer aos participantes da matéria, médico, pediatra, neurocientista e psicóloga, a doutora Bruna Tomazetti, oftalmologistas, não é? Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Me parece, olha, eu sou avó de 5 e meus netos mais velhos, né? Os 3 mais velhos estão adolescentezinhos, né? Então, me parece quase impossível, né, que famílias consigam tirar totalmente as telas da frente das crianças, a praticidade, o oferecimento e principalmente os pais já estão aqui, ó, muito presos numa tela de celular. Pais, avós também, as pessoas em volta. Então, parece quase impossível, porque a Organização Mundial de Saúde orienta até 2 anos nada de tela, né? Mas a mim parece quase impossível que isso aconteça.
Então, fica o alerta, pelo menos, para que você gerencie o tempo. Fica o alerta para você diminuir o tempo da sua criança e o seu tempo na frente de uma tela, de um smartphone. Então, recentemente eu falava com uma amiga que está doente, está com problemas de labirintite, etc., né? Estava orando por ela e falando com ela, e ela virou e falou assim, olha, o médico restringiu o uso do meu celular, o uso de WhatsApp, porque ele disse que essa punção, não é, da luz e tudo está fazendo muito mal para mim, para o meu neurológico. Fica aí o alerta para você. E antes de subir, não é, de passar adiante o nosso programa, eu ainda vou contar uma experiência que foi me passada no escritório pastoral. Uma pessoa chegou no escritório e, colocando alguns problemas, algumas dificuldades, ela me falou o seguinte, bispa, eu estou precisando de sabedoria para falar com os meus filhos, né? Com um filho e tal, é casado. Mas olha só o que aconteceu, bispa. Minha netinha, uma criança de 4 anos, chegou para mim falando o seguinte, vovó, me dá o número do cofre para entrar no cofre, a senha do cofre. A avó se assustou, realmente a família tinha um cofre, né? Um cofre pequeno e tal, mas a avó se assustou. Uai, meu amor, por que você quer isso? Não, vovó, me dá, vovó, o número para entrar, abrir a porta do cofre. Mas por que, meu amor, que você quer isso? O que foi que aconteceu? A vovó não pode dar assim, me diz o que você quer. Tá, e a criança sumiu e tal. Daqui a pouco a criança volta com 3 smartphones na mão. O dela, o do papai e o da mamãe. E ela vira para a avó e fala assim, vovó, guarda lá dentro para mim, por favor. Minha amiga, eu fico com vontade de chorar, de chorar. Quando essa pessoa me contou isso, eu fiquei com vontade de chorar. Então, a criança estava dispondo daquele momento dela no próprio celular para ter um momento em família, com a atenção do pai e da mãe. Fica aqui o meu alerta para você, tá bom? Me perguntaram uma vez, internet é bênção ou maldição? E eu respondi, depende da maneira como é usada. Quem gerencia é você, sua cabeça, suas emoções. Depende da maneira como ela é usada.